Olá, meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez estamos felizes, alegres e renovados com a presença de Deus e com a palavra de Deus, que hoje já tivemos oportunidade de ouvir a voz de Deus na liturgia, nos textos, na videoaula, se você ouviu e participou, se não participou, se não meditou na videoaula, vá meditar, vamos aprender. A palavra de Deus é vibrante, meus irmãos, é bastante alegria que nós estamos aqui para compartilhar as palavras do Senhor em nossos corações. Abra a sua Bíblia, por favor, no texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos ler juntos esta última frase do verso 41, que é o tema da nossa mensagem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua presença e pela Tua palavra, pela primeira parte que tivemos, pela liturgia, pelos louvores. Continua falando aos nossos corações, toma a nossa vida, acalenta-nos, ó Deus, fala conosco, modifica-nos, Senhor, corrija o nosso viver, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado tão somente, ó Pai. Fala conosco, Senhor Jesus, puxa a nossa orelha. Ó Deus amado, precisamos e dependemos do Senhor e da Tua palavra. Fala com a Tua igreja, animando, confortando, consolando e encorajando o Teu povo. E usa-me em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. E esse texto você conhece bastante. E é um texto maravilhoso, meus irmãos, cujo tema nós falamos agora há pouco, no verso 41, pegando aquela pergunta final, que assim os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, diante das circunstâncias que a vida nos apresenta, temos basicamente duas opções. Pense, diante das situações que a vida nos apresenta, temos basicamente duas opções. Ou olhamos pela ótica humana, pela nossa ótica, ou olhamos pela ótica divina, pela ótica de Deus. Ou ficamos lamentando, chorando com medo, paralisados, resmungando, murmurando, culpando a todos, até questionando,
ou mantemos a serenidade, crendo e confiando que de fato Deus está no controle da situação. De forma democrática, as crises chegam para todos. Os problemas e as tempestades da vida chegam a crentes e a descrentes. Entretanto, o que vai determinar a nossa postura é como cada um de nós vai reagir diante das crises. Por exemplo, algumas perguntas para a nossa reflexão. Qual tem sido a tua reação frente à pandemia? Qual tem sido a tua reação nesse tempo de isolamento? Provavelmente há 5 meses. Qual tem sido a tua reação? De paciência, será? De foco. Foco nas Escrituras. Foco em Cristo. De equilíbrio. E confiança em Deus. Ou a reação semelhante às dos discípulos, que em tom de censura e repreensão disseram a Jesus: Mestre, veja aí, não te importa que pereçamos? Verso 38. Não te importa que pereçamos? E possivelmente, se os discípulos tivessem tido a percepção divina, certamente eles não agiriam como agiram. A reação deles teria sido radicalmente oposta a essa reação, como os observamos neste texto. A pergunta agora é histórica. Vamos nos transportar para aquela época. Pensemos neste evento. Qual seria a tua reação, meu irmão, minha irmã, se você estivesse no lugar dos discípulos? Seja sincero na sua resposta. É muito fácil olhar para esta história, a parte da história, com um olhar altivo e concluir da seguinte maneira: eu jamais agiria dessa forma, eu jamais faria dessa maneira. Será? Será? Quantos cristãos, quantos crentes, neste exato momento, estão questionando, sim, como os discípulos questionaram, com respeito a essa pandemia que paralisou o mundo. Talvez, não exatamente com essas palavras, mas quantos crentes estão neste exato momento questionando e dizendo mais ou menos assim: Senhor, até quando vai durar esta pandemia? Não te importa, Senhor, que pereçamos? Meus irmãos, se de fato formos sinceros, vamos percebendo que agiríamos iguais aos discípulos ou até pior. Aí você me diz: mas pastor, onde você quer chegar? Eu respondo: não se trata de onde eu quero chegar, mas onde Deus quer que nós cheguemos. Não se trata da minha pessoa, não se trata da gente, mas se trata do Senhor nos ensinar onde quer que Deus quer que cheguemos.
diante de passagens maravilhosas como esta daqui, que causam espanto, perplexidade e admiração, Deus quer que cheguemos à seguinte conclusão: o mar, a tempestade, o barco, as ondas, os ventos, a natureza, as leis estabelecidas por Deus e os próprios discípulos, tudo está sob o seu total e absoluto controle. Tudo está sob o total e absoluto controle do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Essa verdade, meus irmãos, que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, é a mesma verdade que Cristo quer nos ensinar hoje. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pergunta feita pelos discípulos após Jesus ter acalmado a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor e soberano Deus. Certa ocasião, meus irmãos, Jesus perguntou: quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa verdade que Deus quer neste início de sermão, neste texto, e nos textos lidos anteriormente, onde Jesus anda por sobre o mar. Essa verdade Deus quer te lembrar, te consolar, te encorajar, te animar e te dar esperança, meu irmão e minha irmã. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta pergunta, meus irmãos, feita pelos discípulos, mesclada, observe, de espanto, de admiração, aprendemos algumas lições. Em primeiro lugar, devemos descansar em Cristo e confiar na sua palavra, na palavra de Deus, diante do que estamos passando. E também, meus irmãos, procurar interpretar corretamente essa circunstância. Esta é a primeira lição que devemos aprender. Descansar em Cristo Jesus e confiar na palavra de Deus diante daquilo que estamos passando e procurar interpretar, ou seja, entender corretamente essa situação. E aí nós observamos no próprio texto, nos versos 38 a 40, nós vemos isso. A reação que Deus espera de nós. Qual é a reação que Deus espera de você e de mim? A reação que Deus espera dos crentes hoje, frente à pandemia que nos levou ao isolamento social, é de paciência, não é de acomodação, é de foco na palavra do Senhor, é de equilíbrio, é de confiança em Deus, procurando entender à luz da Bíblia o que está acontecendo. Meus irmãos, o que Deus não quer de nós. O contrário agora. Primeiro nós vimos o que Deus requer do seu povo, do povo de Deus, diante dessa pandemia. O que Deus quer de nós é que nós confiemos no Senhor. Mantenhamos o nosso foco em Cristo. Agora, o que Deus não quer de nós é questionarmos
como os discípulos questionaram com um tom de censura e repreensão, como você pode observar mais uma vez no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? É o que Deus não quer de nós, que questionemos. E de maneira, meus irmãos, o texto segue, de maneira afetuosa, eu fico imaginando, me transportando para aquela época, de maneira afetuosa e misericordiosa, demonstrando o seu poder, o poder de Deus, a sua majestade. Jesus repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou. Jesus dormia. Veja aí o texto, meus irmãos. Jesus, verso 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos ou que pereçamos? Jesus dormia pacificamente em meio a uma tempestade. Vamos contextualizar? Contextualizando para os nossos dias. As tempestades que estamos enfrentando, que estamos atravessando, assemelham-se com essa pandemia. Devemos confiar e descansar que Cristo está no comando dessa Covid-19. E porque Jesus dormia tranquilamente, isso não quer dizer que Jesus estava indiferente com a tempestade naquela época. Porque Jesus estava dormindo tranquilamente, isso não quer dizer que Jesus estava indiferente com aquela tempestade. Mas Jesus nos ensina que devemos nos aquietar. E aquietar na palavra de Deus significa fica quieto. Fica quieto. Devemos confiar e descansar, entregando as nossas ansiedades a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Deus tem cuidado de você. Devemos procurar entender corretamente as circunstâncias, à luz da palavra de Deus, o que Deus tem falado com a sua igreja frente a essa pandemia. E aqui, meus irmãos, eu não pretendo lançar mais medo, eu não pretendo lançar medo, nada disso, eu não pretendo lançar mais peso, ou culpa, nada disso, meus irmãos. Esse não é o meu objetivo. Mas as Escrituras, por outro lado, nos ensinam a autoavaliação e ao autoexame particular e individual, procurando responder à luz da Bíblia com coerência, à luz daquilo que Deus quer falar conosco, sem medo, sem peso, sem legalismo, mas procurando compreender à luz das Escrituras o que Deus quer falar com a sua igreja frente ao confinamento, a essa pandemia. Será que Jesus estava indiferente com essa situação caótica na época com os discípulos? Evidente que não. Jesus não estava indiferente com a tempestade. Jesus não está indiferente com as tuas lutas ou com as tuas tempestades. Mas Jesus, presta atenção, mas Jesus nos ensina que devemos nos aquietar e pensar que tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo é um meio pelo qual Deus se utiliza para nos provar. É isso que devemos pensar também, de tudo o que está acontecendo.
Deus se utiliza de tudo isso. É o meio pelo qual Deus faz para nos testar, para nos provar. E você, meu irmão, está sendo provado. E você, minha irmã, está sendo provada. E nós, eu também, todos nós. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E em segundo lugar, meus irmãos, a segunda lição que nós observamos aqui é: não seja tímido, mas tenha fé em Cristo Jesus. Não seja tímido, mas tenha fé em Cristo Jesus. Observe aí no verso 40, onde Jesus diz aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Observe, note agora algo interessante, que Jesus faz duas perguntas aos discípulos. Por que sois assim tímidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: como é que não tendes fé? Você notou? Com estas duas perguntas, somos exortados por Jesus a não sermos tímidos e a termos fé. Com essas duas perguntas, somos exortados por Jesus Cristo agora mesmo a não sermos tímidos e a termos fé, a exercitarmos a nossa fé. E aqui, meus irmãos, há pessoas, por exemplo, que são tímidas, reservadas e discretas. Mas não é esse tipo de timidez que a Bíblia fala aqui e que a Bíblia nos ensina. Mas há pessoas que são tímidas, têm essa personalidade, reservadas e discretas. Mas que, por exemplo, meus irmãos, na hora em que são solicitadas a dar razão da sua fé em Cristo Jesus, essas pessoas se agigantam e não se acovardam. Olha que interessante isso. Mesmo pessoas cujo temperamento são mais reservadas e discretas, mas no momento em que essas pessoas são solicitadas a dar razão da sua fé em Cristo, elas se agigantam e não se acovardam. Entretanto, há uma timidez que é perigosa, que leva ao medo de se expor, que leva ao medo de ser criticado, que leva ao medo de ser confrontado e que, por sua vez, leva à paralisação e à covardia de falar de Jesus Cristo. Esse é um tipo de timidez que a Bíblia nos desencoraja. É esse tipo de timidez que somos exortados na palavra de Deus a não praticarmos. A não praticarmos. Por outro lado, meus irmãos, somos exortados e estimulados nas Escrituras a exercitar a fé em Cristo Jesus. É isso que nós aprendemos aqui e em tantos outros textos dos Evangelhos. Nós somos exortados, estimulados a exercitar a nossa fé. E a Bíblia está recheada de inúmeras passagens, principalmente nos Evangelhos, que nos estimulam a crescermos em fé. Evidente que não é termos fé na fé de um líder, não é nada disso. Ter fé na fé de alguém, de um líder ou de um pastor, não. Mas é termos fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que nós devemos aprender e lembrar.
Talvez você pergunte assim, mas pastor, como eu faço para que a minha fé se fortaleça? Como a nossa fé cresce e se fortalece? Eu vou dizer, não existe atalhos. Leva tempo, exige abnegação, renúncia, mas é prazerosa. E você sabe disso. Jesus tinha essa tempestade sob total controle. A tempestade foi o seu instrumento para o fortalecimento da fé dos discípulos. A fé dos discípulos fora fortalecida através da aflição. Assim somos nós. Da mesma forma, a nossa fé se fortalece, respondendo à pergunta como é que a nossa fé se fortalece e cresce. A nossa fé se fortalece através da aflição, da oração, do compromisso e da comunhão com Cristo por meio da palavra de Deus, por meio das Sagradas Escrituras. Não existe mágica nem ilusão. Tudo é pela graça de Cristo, mas não é graça barata. Tudo é graça, mas não é graça barata. A fé leva tempo para amadurecer. Exige trabalho, esforço, dedicação, persistência e perseverança. A fé leva tempo para amadurecer. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E em último lugar, a terceira lição que nós observamos e extraímos desse maravilhoso texto é termos a consciência, meus irmãos, dia a dia. Ter essa consciência de quem servimos. Vamos meditar um pouquinho sobre esta terceira divisão, esta terceira lição. Ter a consciência de quem servimos de maneira eficaz, de maneira extraordinária, poderosa. Jesus declarou sua autoridade sobre os elementos da natureza, de modo que não só os ventos se aquietaram imediatamente, mas também as ondas. Emudece, acalma-te. Meus irmãos, será que temos tido, ou temos meditado nisso? Será que estamos meditando na consciência do Deus a quem servimos? Do Deus a quem servimos? Os discípulos ficaram admirados, diz a palavra de Deus, lá em Lucas, também Lucas registra isso. Os discípulos ficaram admirados e compreenderam que Jesus é muito maior do que eles haviam imaginado. E Cristo exerce o controle sobre tudo. Cristo exerce o controle sobre nós. Cristo Jesus exerce o controle sobre os enfermos e sobre as enfermidades. Cristo exerce o controle, o domínio sobre os demônios, sobre os ventos e sobre as ondas. Cristo exerce o domínio, o controle, o poder sobre todos os tipos de sofrimentos. Devemos trazer à memória, meus irmãos. Lembra a palavra de Deus quando diz, lá em Lamentações, devemos trazer à memória aquilo que nos traz, aquilo que nos dá esperança. Que Cristo está plenamente no controle da situação. Nada foge do seu controle.
nada foge do seu comando. Ainda que pareça o contrário, ainda que muitas vezes seja difícil, creia, meu irmão, creia que Cristo está no comando, creia que Cristo está dirigindo e guiando a sua vida. Você já ouviu várias mensagens a respeito disso, palavras de Deus ao seu coração e ao meu também. Creia que Cristo está dirigindo a sua vida. Minha querida irmã e meu querido irmão, em toda a sua trajetória cristã, pense, Cristo está à frente. Ele está adiante, ele vai adiante. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus guiava o povo pelo caminho, como a coluna de nuvem para guiar o povo de Israel durante o dia e durante a noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem noite e dia. Vemos isso lá em Êxodo. Nunca se apartou do povo a coluna, trazendo, meus irmãos, para os nossos dias. Não somos nós, meus irmãos, não somos nós, não é você, não somos nós, não são as nossas lutas, não é essa pandemia, não é essa Covid-19, não é nem Satanás quem está no controle de nada, é Cristo, é Jesus Cristo quem está acima de tudo. Está no controle de toda a situação e nada escapa, nada foge da sua presença, do seu olhar e do seu controle. Creia nisso. Vemos aqui nesse texto um contraste extraordinário. De um lado, os discípulos com medo, irritados e desesperados. Do outro, Jesus dormindo frente a uma tempestade. Tendo o mar, a tempestade, o barco, como falamos, as ondas, os ventos, e os discípulos sob o seu total controle. E é interessante que o evangelista Lucas registra algo muito interessante. Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa perguntinha muito interessante, meus irmãos, registrada por Lucas, que Jesus pergunta: onde está a vossa fé? A lição por trás desta pergunta é: onde estão postos os nossos olhos? Onde você está olhando agora? Para quem você está olhando? Onde? Faça essa pergunta, pense. Onde você está olhando? No início do nosso sermão, dissemos que diante das circunstâncias que a vida nos apresenta, temos basicamente duas opções. Ou olhamos pela ótica humana, ou olhamos pela ótica de Deus, pela ótica divina. Ou ficamos lamentando, chorando com medo, paralisados, resmungando, murmurando, culpando pessoas e até questionando, ou mantemos a serenidade, crendo e confiando que de fato Deus está no controle de toda a situação. Onde você está olhando? Para onde? Para que lugar? Para a Covid-19? Para a pandemia? Ou para Jesus? Para a pandemia
ou para Jesus. E à medida, meus queridos irmãos, que temos essa percepção, que vamos crescendo nisso, e a consciência de que de fato o Senhor Jesus nos dirige, nos guia, e todo o propósito está se cumprindo em nós. Sabe o que vai acontecendo? Vamos ficando mais calmos, mais tranquilos, menos ansiosos, menos irritados e mais alegres, desfrutando mais da palavra de Deus e sendo mais gratos ao Senhor nosso Deus, à medida que vamos crescendo e meditando nesta percepção da consciência do Senhor Deus a quem servimos. Os discípulos estavam surpresos pelo fato de Jesus estar dormindo diante de um temporal, diante desta tempestade. O problema dos discípulos é que eles estavam focados com aquilo que achavam que era o problema, isto é, o sono de Jesus. Talvez os discípulos estivessem exatamente focados nisso, com aquilo que eles achavam que era o problema, o sono de Cristo. É nesse sentido que Jesus também pode nos surpreender. Surpreendeu os discípulos e também pode nos surpreender. Jesus nos surpreende quando estamos focados nas circunstâncias, muitas vezes, no homem, nos problemas, e não nele em si. Jesus nos surpreende quando menos esperamos. Talvez quando você estiver mais calmo, menos inquieto e muito mais em paz. A paz de Cristo. Jesus pode sim nos surpreender. Mas partindo para o fim, e também destacando algumas lições extraordinárias, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu quero que você fique com esta pergunta nesse texto. Este é Jesus Cristo, o único Deus vivo e eterno, verdadeiro Senhor, soberano, todo-poderoso. Este é Jesus Cristo, o único Deus, vivo e verdadeiro. O mar, a tempestade, o barco, as ondas, os ventos, a natureza, as próprias leis da natureza estabelecidas por Deus, tudo está sob o seu total e absoluto e pleno controle. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Filho de Deus que se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo. Esse texto é maravilhoso, lá na primeira carta de João, 1 João capítulo 3, depois você lê. Este é o Filho de Deus que se manifestou para tirar os pecados, meus irmãos, e para destruir as obras do diabo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Filho de Deus que se manifestou para te dar a vida eterna. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, veja que texto maravilhoso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este é o Filho de Deus que se manifestou para te dar vida eterna, para te dar convicção disso. Note, meus irmãos. E ainda no Evangelho de João,
O último texto, capítulo 10, versos 27 e 28, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Olha que bonito agora. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus tenha te fortalecido um pouco mais com esta palavra de Deus extraordinária. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que possamos confiar mais e mais no Senhor, descansar, que Deus tem tudo, absolutamente tudo no seu controle, no seu comando, nada foge ao seu controle, nada, absolutamente nada. Estejamos certos disso, confiantes, não baseados na nossa confiança, mas baseados em Cristo Jesus, nesta confiança em Cristo Jesus, que o Senhor nos ensina na sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, em nome de Jesus. E nós vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra, pelos textos lidos, ó Deus. Pai amado, pedimos perdão, porque muitas vezes fraquejamos na fé, assim como os discípulos fraquejaram. Nós também certamente fraquejaríamos naquele momento, e até pior. Perdoa os nossos pecados pela nossa falta de fé. Pai amado, ensina-nos a crer, a descansar no Senhor. Quantos textos falam sobre isso? Quantos textos nos convocam, nos exortam, Senhor, pela Tua palavra, a crermos no Senhor, a não sermos tímidos, ó Deus. Senhor, eu peço que o Senhor capacite a Tua igreja, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe a família, que está sempre domingo a domingo, ou talvez se não deu para ouvir a Tua palavra no domingo, mas que está se dedicando a ouvir não a voz do homem, não a minha voz, mas a Tua voz, ó Pai. Eu peço a Tua bênção. Já temos 5 meses, provavelmente, de confinamento, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra penetre cada família, cada coração, e que ninguém se desanime. Seja irmãos da nossa igreja de Vila Paula, irmãos queridos, amados e irmãs, e sejam outros irmãos que porventura ouçam a Tua palavra neste meio de comunicação. E obrigado também, Senhor Jesus, por esse veículo de comunicação, a internet, os celulares, ó Deus. Pai amado, abençoe toda a Tua igreja, Senhor, animando, alegrando, fortalecendo, Senhor, tirando o medo, tirando o peso, tirando a descrença, ó Senhor, e manifestando a Tua presença, a Tua palavra, Senhor. Oh, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela convicção que o Senhor nos dá, da certeza de que o Senhor está no comando, de que o Senhor reina, que o Senhor tem tudo sob controle, Senhor Jesus. E eu peço esta bênção para cada lar. Senhor, abençoe, Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada irmão, sobre cada família, sobre cada irmã, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu irmão,
sobre você, minha irmã, sobre todos que ouvem, sobre todos aqueles que esta palavra do Senhor vai ser lançada, Senhor Jesus, como a sementinha sobre todas as pessoas, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor.